Paz, irmãos, amém? Eu imprimi uma folha para os irmãos aí. Ela aparentemente é um pouco extensa, mas a leitura vai ser bem rápida e ela é super importante para o estudante da Bíblia. Não só para os primeiros livros da Bíblia, que é o nosso tema aqui hoje, que é o Pentateuco, mas ela é importante para a leitura de toda a Bíblia. É algumas premissas, algumas observações que devem ser feitas. Isso executado vai facilitar a leitura, vai facilitar o entendimento não só dos primeiros livros, mas de toda a Bíblia. E a importância maior ainda é por causa dos primeiros livros, porque eles estão muito distantes da escrita de nós. Eles estão aproximadamente a 3.500 anos escritos lá atrás. Então, quanto mais longe, mais a gente tem que ter algumas premissas para a gente entender um pouco melhor. Mas ela vale para toda a Bíblia, tá bom? Então, eu escrevi no texto com os irmãos aí, que essa introdução, ela já foi feita, na verdade, pelo pastor Edson no domingo passado. Mas é importante entender que introdução significa conduzir para dentro. Ou seja, isso que nós vamos fazer aqui nessa manhã, é conduzir o leitor para dentro das Escrituras. Esse é o objetivo dessa introdução. E para o estudo de toda a Bíblia, isso aqui é muito importante ser observado, né? O propósito é apresentar um guia bem simplificado. Isso aqui não é uma aula teológica, mas contém algumas premissas de estudo teológico, né, para a leitura da Bíblia. Existem muitos modelos de introdução, mas nós escolhemos este aqui, é de um livro que depois eu trouxe, se alguém quiser dar uma olhada. Ele tem uma perspectiva bem evangélica, bem cristã, bem comum àquilo que a gente já conhece aqui na Igreja Batista, tá bom? Existem outras, tá? Algumas observações são de extrema importância para a melhor compreensão das Escrituras e devem servir de guia. São elas: os livros da Bíblia, irmão, eles são produzidos separadamente, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e tal, mas eles têm uma ligação entre eles. Jesus, apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, diversas vezes ele disse assim: está escrito, citando Moisés, citando os escritores, citando os profetas. Isso demonstra que há uma ligação. A gente não pode querer pegar um livro da Bíblia, esse aqui significa uma coisa, esse aqui já é outra. Eles têm uma ligação um com o outro. Isso é bem importante que os irmãos sempre lembrem disso. Quando a gente vai ler um livro da Bíblia, a gente deve analisar o estilo de literatura, o jeitão de escrever do autor. Ele sempre parece que repete algumas coisas. É como se a gente estivesse ouvindo o escritor narrar, e a gente fala assim: isso aqui tem a cara de Paulo, isso aqui tem a cara de Eliseu, isso aqui tem a cara de João. O estilo de literatura. E a história. Ela deve ser lida pensando num contexto histórico. Toda a Escritura deve ser lida, irmãos, pensando num contexto histórico. A Bíblia foi escrita por orientais, começou há 3.500 anos atrás aproximadamente, escrita para um povo que tinha um pensamento oriental, por uma cultura oriental, muito anterior a nós, 3.500 anos. Não dá para a gente tentar hoje, 2000, no século 21, tentar entender a Bíblia com pensamento ocidental. Eu quero interpretar como se fosse hoje. Eu tenho que tentar entender o que o autor quis dizer para aquele povo, na cultura daquele povo e na história daquele povo. E isso não é um trabalho muito difícil. A gente só tem que observar e falar assim: ele quis escrever isso por um povo sumério, um povo de 3.500 anos atrás, que tinha uma cultura X, Y, Z, que está na narrativa bíblica. Então é importante observar a história, tá bom? O ambiente da história. Não se deve impor valores ocidentais para interpretar a Bíblia. Não, isso aqui quer dizer isso hoje. Eu acho que é aqui que muita gente, às vezes, se confunde as coisas. Por exemplo, existem várias promessas no Pentateuco que Deus fez. Fez para aquele povo, para aquela situação, para aquela época. Não adianta querer reivindicar aquelas promessas para hoje. Eu quero também.
São outros valores para um povo. Então a gente tem que entender isso, tá? A gente não pode impor valor à interpretação ocidental. Embora a Bíblia tenha uma aplicação ad eterno, ela tem uma aplicação para o povo ocidental. É por isso que a gente vai estudar a Bíblia, para entender a Bíblia e extrair o que é que ela quer dizer, o que ela quer dizer para aquele povo. Ah, então ela quer dizer isso aqui para mim. Esse é o objetivo, tá? A Bíblia não tem, embora a gente tenha que olhar sempre o contexto histórico, a Bíblia não é um livro de história, ela não tem essa premissa de querer ser livro de história. É que no decorrer da história, Deus, ele entra no decorrer da história pontualmente, e a história está rolando normalmente, porque o homem escolheu essa história quando pecou lá no Éden. A história está acontecendo, Deus entra na história pontualmente e vai fazendo a sua interferência para o plano dele de resgate do homem. Então isso é importante, mas a Bíblia não se ocupa de ser um livro histórico, de ter uma precisão histórica. Embora os fatos cronológicos narrados, ele tem a cronologia é muito boa. A cronologia da Bíblia é muito boa. Ela é praticamente perfeita, embora ela também não tenha intenção de ter uma cronologia perfeita. Vez ou outra, parece que uma coisa sobrepõe a outra, muitas vezes é por repetição, porque é um dos métodos que existem na Bíblia. Repete-se alguns fatos, volta-se alguns fatos, porque é importante voltar alguns fatos. É aquilo que eu estou dizendo, talvez os irmãos já saibam, mas há uma premissa hoje que é comum hoje no mundo corporativo, que é o seguinte: o óbvio precisa ser dito. Todo mundo já sabe, mas há de se repetir. É tão óbvio que as pessoas esquecem. Tá bom? Então isso é importante. É importante perceber a ênfase do autor. Às vezes, numa leitura, parece que o escritor, ele dá uma ênfase em algumas coisas, ele explica melhor algumas coisas. Então é importante quando a gente vê que às vezes está insistindo num assunto, é porque ele quer dar mais ênfase, ele acha que aquele assunto é mais importante que outros. Os outros também são, mas esse aqui eu preciso destacar. A gente tem que perceber às vezes a emoção de quem está escrevendo, como se a pessoa estivesse fazendo um filme, em que algumas cenas são mais fortes que outras, ele quer dar ênfase. Então numa leitura, para a gente não ler uma leitura chamada flat, né? Assim, lá. Tem que haver um tipo de leitura. Mas isso ele quer dizer isso, porque isso provoca emoções na gente. Porque o autor, muitas vezes, ele escreveu sobre emoção, porque o autor é um humano. No Pentateuco, por exemplo, foi Moisés. Às vezes a expressão, o humor, o bom ou o mau humor e as expressões dele estão impressas aqui. Então é bom tentar entender, às vezes, nossa, por que ele escreveu isso? Porque ele tinha as suas emoções como nós temos. Isso vai facilitando a nossa leitura, né? Os autores todos da Bíblia, Pentateuco, eles não se ocuparam de escrever a leitura, mas utilizaram a literatura e a história, melhor dizendo. Mas eles utilizaram da literatura daquela época e da história para melhor explicar. Também há muitas poesias na Bíblia. Há muitas poesias. E também há poesias lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, existem algumas poesias. Então, algumas vezes parece que tem uma coisa que está um pouco... parece que tem uma frase aqui mais de efeito. É que eles usavam poesias existentes na época que fazia muito sentido para o povo daquela época, e a gente tem que prestar atenção. Poxa, isso aqui é uma poesia, que sentido trazia isso? Que emoção que provocava isso nas pessoas? Que a poesia provoca emoções. Então a gente tem que sempre lembrar que existem poesias também nas Escrituras. Último ponto, eu estou resumindo, irmãos, é importante o leitor entender o ponto de vista do escritor. O que o escritor estava querendo dizer? Né? Não é bem aquilo que eu quero entender de bate-pronto. Li com uma mente ocidental, uma coisa que foi escrita há muito tempo atrás. O que ele estava querendo dizer? Qual era o ponto de vista dele? O que ele estava querendo dizer para aquele povo, para aquele público, daquele tempo? Se a gente observar essas premissas, nós vamos ter uma reação mais adequada para interpretar as Escrituras. Outro
ponto que eu pus embaixo, que é alguns princípios básicos. Primeiro era uma orientação geral, agora tem alguns princípios, esses precisam ser feitos. Aquelas observações é bom que se faça. Essas são necessárias. E tem algumas perguntas que eu extraí de um livro que eu escolhi para fazer essa fundamentação. Quando a gente vai ler uma Bíblia, um texto, estudar uma Bíblia toda, até que ponto a Bíblia é realmente verdadeira? Duvido que os irmãos alguma vez já não pensaram nisso. Pô, será que isso é verdade? Será que isso aqui... Eu já pensei várias vezes. Pô, como? Como assim? Negócio de 3.000 anos atrás, às vezes parece que é um pouco difícil. Até que ponto, quando nós vamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, é necessário que nós reconheçamos que toda a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Essa palavra inerrante, ela é boa da gente sempre estar lembrando. A Bíblia não erra. A Bíblia não erra. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela tem que referendar o que está escrito um no capítulo do outro. O tema, o estudo principal, não há erro. É uma doutrina teológica isso, chama-se doutrina da inerrância da Bíblia. A Bíblia está correta. É a doutrina da inerrância. Em virtude de ela ser o sopro de Deus. Bíblia escrita por homens, como já foi dito aqui várias vezes, por vários autores, Pentateuco, Moisés. Moisés, um humano, mas movido pelo Espírito de Deus. É como se o Espírito estivesse soprando. Eu quero que você escreva isso. Com as suas emoções, um humano escrevendo, passando uma inspiração divina por uma pessoa humana. Então nós temos que entender que isso aqui é a inerrante palavra de Deus, escrita por humanos, pelo sopro de Deus. Entendendo que a palavra de Deus é a verdade. E que esta verdade está em todos os registros bíblicos. Para mim entender as Escrituras, eu tenho que acreditar, eu tenho que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Se eu não crer, vai ser um outro livro qualquer. Também muito interessante de se ler. Mas já que eu vou ler, irmãos, então vamos ler, não como um livro bom, como qualquer outro livro é um livro bom, mas como a inerrante palavra de Deus. Isso vai dar mais fortalecimento e melhorar o entendimento, porque para entender as Escrituras existem modelos de leitura, mas precisa da ajuda de Deus para que a gente entenda. Precisa ter a vontade de entender, faz com que o Espírito de Deus, você quer entender? Então eu vou ajudar. Então a gente tem que entender, essa premissa é importante, que a Bíblia é inerrante à palavra de Deus. Tradução. O pastor Elias já disse várias vezes aqui, existem muitas traduções. E às vezes tem uma tradução que a interpretação, ela parece que está mais adequada, facilita o nosso entendimento. Então, quanto mais versões tivermos da Bíblia, melhor. Mas eu só tenho uma, também serve, irmãos. Fica tranquilo. Mas se a gente tiver uma versão, irmão, você tem uma versão, eu tenho outra versão, você me empresta para mim ler. Não há necessidade de sair comprando versões, não. Mas quanto mais versões, porque às vezes tem uma explicação, uma interpretação, que fica mais fácil a interpretação para nós. Outra coisa, é correto interpretar a Bíblia literalmente? Está escrito, é assim. Bom, a gente precisa, faz parte do nosso estudo, buscar o verdadeiro, qual é o significado mais bem compreendido que o autor quis dizer para aquele povo original. Se a gente entender isso, vai ficar mais fácil a gente entender, e muitas coisas não são literais. Tem linguagem figurada, tem repetições, tem poemas. Então tem algumas coisas a gente vai interpretar literalmente, outras coisas não. A gente vai ter que ver o contexto histórico, a gramática e por aí vai. Mas como nós podemos saber se a interpretação que nós temos está correta? Já que existem inúmeras. Dezenas com certeza, não sei se tem centenas já de interpretação. Se houver alguma interpretação, uma leitura que está em dúvida,
Eu, quando vou ler algum livro que eu estou com alguma dúvida, eu vou lá e escrevo, ponho uma interrogação. Não entendi. Eu vou continuar lendo e depois eu vou voltar porque eu vou querer saber o que está naquele livro. Se tiver alguma coisa que está duvidosa, procura uma outra interpretação. Outro irmão, o que você entendeu daquele texto? Para saber se a gente está no caminho certo da interpretação. Lembrando que nós somos ocidentais lendo um livro, o Pentateuco, de 3.500 anos atrás. Há dificuldades nisso, né? Como devemos entender a descrição humana de verdades divinas? Isso aqui é importante também. A Bíblia é um livro divino, inspirado pelo Espírito Santo, mas cheio de linguagens humanas. E aqui tem uma razão para isso. Imagine Deus soberano, tendo que se comunicar com o homem numa linguagem humana. Se Deus fosse comunicar com o homem com coisas escondidas espirituais, ia ser impossível a gente entender a Bíblia. Então, a linguagem humana, as analogias humanas, as explicações dizendo os ouvidos de Deus não estão encolhidos. Mas Deus não tem ouvido, Deus é espírito. Os braços de Deus se sustentam. Deus não tem braço, Deus é espírito. Então, muita coisa que na Bíblia a inspiração é divina, e Deus permitiu e quis usar linguagens de coisas humanas. Aparentemente, isso parece dar uma certa fragilidade para as Escrituras. Ah, mas Deus tem braço também, Deus tem olho, Deus... Não, Deus não tem braço, Deus não tem olho, não tem, Deus é espírito. Essas linguagens, essas analogias, é para que nós entendamos. Nós somos tão limitados que nós não entenderíamos uma linguagem de Deus. Então, haverá sempre comparações humanas. É bom que a gente saiba que são apenas comparações, que Deus continua sendo Deus. Virando a página. Importante, de que maneira podemos aplicar as lições das Escrituras para hoje? Esse é o grande propósito nosso. Então nós temos que aprender, com essas premissas e com o estudo que nós vamos fazer, a extrair os princípios das lições históricas e das verdades do texto. Ah, na história queria dizer isso. E a verdade do texto para mim é essa. É isso, esse é o nosso objetivo. Para que a gente vai ler Gênesis se a gente não vai buscar uma verdade para aplicar na nossa vida hoje? Volto a dizer, ela valeria a pena como um livro. Nós vamos ler aqui que Gênesis é o único livro que narra a criação do homem. Não existe nenhum outro livro no mundo que narra como foi criado o homem. É um livro interessantíssimo do ponto de vista de ser só um livro. Mas isso é legal, mas e daí? O que isso significa para mim hoje? O que aconteceu aqui que é importante para a minha vida hoje? Então, extrair aquilo que a Escritura quer dizer para nós, esse é o principal. Abaixo eu fiz um pequeno quadro aí, com a divisão dos livros históricos, que são 17, Pentateuco, História Posterior. É só para ilustrar, para os irmãos terem uma ideia aí. Os livros chamados históricos, os livros chamados poéticos e os livros proféticos. O número deles e quais são e os nomes que eles têm mais comum nas divisões da Bíblia. Só para dar uma ilustrada, tá bom? Vou pular para aquele ponto que eu coloquei atenção. Embora a Bíblia toda contenha uma boa cronologia, há algumas dificuldades de você traduzir isso com exatidão. A cronologia da época dos fatos é muito boa. Mas vez ou outra tem um ponto que parece que não fecha. Isso não tem importância nenhuma para o entendimento e para a verdade das Escrituras. Eu peguei uma frase do livro que eu gostaria de deixar com os irmãos aí, que é muito importante, que eu achei muito bacana, sobre a Bíblia. O autor diz assim: não se pode ensinar a verdadeira religião sem entender o fundo histórico, por meio do qual nos chegaram as verdades espirituais. Deus quis se revelar ao homem e a Bíblia é a prova de seu amor, pois tudo o que Deus quis revelar está registrado nas Escrituras. Está o nome do autor aí.
Tudo que Deus quis revelar está nas Escrituras. Então, não há uma revelação diferente, nós vamos extrair nenhuma coisa, nossa, nunca ninguém viu isso aqui. Não, o que nós vamos perceber é aquilo que já está revelado, está claro, está escrito, não é para qualquer um. É para nós, é para a Igreja Moriá. Então nós vamos fazer esse estudo dos livros da Bíblia sobre essa ótica. Aquilo que Deus quis revelar já está aqui. Vamos aprender o que é aplicar nas nossas vidas. Bom, essas premissas eu fiz porque eu acho elas extremamente importantes. Eu vou para a palavra Pentateuco, é um nome que a gente vai estudar o Pentateuco. É um nome baseado numa versão grega. Pentateuco, Penta, 5 volumes, 5 livros. Por isso que é Pentateuco. Também conhecido em algumas versões como lei, como livro da lei, como Torá. A autoria do Pentateuco, embora haja algumas contestações, há provas inequívocas de que foi Moisés quem escreveu. Tá? Todo o Pentateuco. E o Pentateuco é extremamente importante para nós. Ela tem algumas fundamentações que a gente vai precisar prestar atenção. Que eu separei em duas. Não, melhor dizendo, 5 fundamentações. Ela explica o cosmos. O cosmos não é nosso mundo. O cosmos é o cosmos, é a visão cósmica do todo, do universo. Ela explica o cosmos. É o único livro que explica o cosmos, é o único livro que explica a origem do homem. Ela descreve o começo e a expansão das 3 raças, grandes raças do mundo: os orientais, os ocidentais e os negros. É o único livro que traça a origem do homem, numa linha partindo de um único homem, Adão. O Pentateuco mostra a pessoa e o caráter de Deus, a criação do homem, a queda do homem, a aliança e as promessas de redenção. E narra a origem dos temas proféticos e a centralidade do Messias, de Jesus. São 2 divisões que eu fiz, extraí do livro que eu pesquisei. O Pentateuco tem 2 ênfases principais. Uma ênfase na pessoa de Deus. Quem é Deus? Lá em Gênesis, Deus é o soberano, desde a criação, soberano sobre o homem e sobre a criação, sobre o universo. Em Êxodo, a pessoa de Deus é exaltada como o poder de Deus para julgar o pecado. No livro de Levítico, Deus é o santo que provê para o seu povo uma vida santa. Em Números, Deus é o Deus benevolente e ao mesmo tempo severo para disciplinar o povo. Quem é Deus ainda em Deuteronômio? A pessoa de Deus, a ênfase é na fidelidade. Deus é fiel. Essa é a ênfase na pessoa de Deus. E tem uma outra ênfase em Deus e no modelo, no programa de Deus, aquilo que Ele quis para fazer o programa de redenção do seu povo. A ênfase no programa de Deus, no estabelecimento do reino, em Gênesis, é a necessidade e preparação para as leis, para o regulamento, para o caminho de Deus. Em Êxodo, a inauguração e as leis para o reino de Deus. Em Levítico, a ênfase é a organização espiritual do reino de Deus. Em Números, a organização política. Em Deuteronômio, a reorganização do povo para viver na terra de Canaã. São resumos que depois os irmãos podem acompanhar e ler melhor em casa, para quando começar a ler os livros que nós temos destacado aqui. Pensando desta forma, vai ficar mais fácil de os irmãos entenderem as Escrituras. E é importante já começar, porque Gênesis, nós vamos ver aqui, é o livro do começo de tudo, é o primeiro livro. É aquela frase que todo estudante de teologia, quando entra na faculdade, ele decora. Eu decorei, só esse também. Bereshit Barat Elohim. No princípio criou Deus. É o livro dos princípios, é o começo de tudo. Então, no começo de tudo, é importante essas observações todas. Me perdoem por gastar um pouco de tempo, mas isso é hiper importante para os irmãos entenderem, tá bom? Bom, o primeiro livro de Gênesis, que é o livro da introdução, o livro do princípio.
podemos afirmar que foram Moisés. Por que a gente crê que foi Moisés? Moisés era o maior erudito, era um dos homens mais inteligentes e conhecedores de tudo da sua época. Ele, como filho da filha de Faraó, ele foi criado em toda a ciência do Egito. Provavelmente não havia, na época de Moisés, nenhum homem mais capacitado, mais inteligente do que ele. Por que seria outro, senão uma pessoa mais capacitada? O conteúdo, a maneira de escrever dos livros, ele tem uma conexão. É a mesma pessoa que escreveu, não foram pessoas diferentes. É como se vocês, irmãos, escutassem um dia o pastor Elias pregar e depois o pastor Edson. Não é a mesma pessoa. Mas quando você escuta só o pastor Edson, esse é o pastor Edson, esse é o pastor Edson, esse é a voz dele, esse é o jeito dele, esse é o pastor Elias. O jeitão de escrever dos 5 livros é o mesmo, é Moisés. Existem evidências arqueológicas que associam o livro ao seu nome. E se não bastasse tudo isso, Jesus mesmo afirmou que foi Moisés, lá em João capítulo 1, verso 17. Moisés escreveu. Então, quem escreveu foi Moisés. Há muita contestação no mundo teológico, mas deixa isso para lá. Foi Moisés que escreveu. Esse livro foi escrito em cerca de 1443 a.C. Só que quando ele foi escrito, irmãos, ele estava narrando coisas que aconteceram muito tempo atrás, antes dele. Quando Moisés começou a escrever, ele começou a falar de coisas que aconteceram, pela cronologia bíblica, 2.370 anos antes dele. Então nós estamos falando aqui de 4.000 anos antes de Cristo, 6.000 anos, mais de 6.000 anos atrás. Então ele está escrevendo de coisas muito antigas. Isso é importante também. Nem tudo que ele está narrando aconteceu naqueles dias. Ele está narrando coisas da história que ele sabia e por conhecimento, 2.300 anos antes de ele começar a escrever o livro. A gente tem que entender que o cenário... Onde que estava acontecendo isso? Essa história, que lugar do mundo que estava ocorrendo? Ela ia do Vale da Mesopotâmia até o Vale do Nilo. Aconteceu mais ou menos onde hoje é Irã, Iraque, e vem descendo, quando os irmãos olharam no mapa, ele vem descendo e vem até a África, continente africano, o Egito, é chamado de um fértil crescente, é como se fosse uma meia-lua. É naquele cenário lá de antiga Ásia, Iraque, Irã, mundo árabe, até o norte da África, Egito. Essa é a área onde esses fatos são narrados. O cenário religioso, antes do dilúvio, o mundo era monoteísta. Esperava um Deus. Quem? Não sabiam muito bem quem era, mas todo mundo achava que tinha um Deus. Já nessa época de Abraão, o que reinava era a idolatria. Um monte de deuses, vários. O cenário religioso nessa época que é esse. Por isso que vocês vão ver algumas intervenções de Deus, quando fala de idolatria, porque já estava expandido o culto a vários deuses nesse tempo. O tema de Gênesis são 2 temas, um assunto geral, o princípio de todas as coisas, como começou tudo. E outro é o assunto à luz de toda a Bíblia, onde Deus começa escolhendo um povo. Importante também observar que as genealogias dos hebreus nem sempre são completas. É comum, na genealogia dos hebreus, em outros livros não bíblicos, que eles coloquem as pessoas em ordem cronológica, as que têm importância para a narrativa da história. Tem um monte de outras pessoas ali que não são citadas, porque não teve importância. Por exemplo, na genealogia de Jesus, teve um monte de gente que não foi citada. Foi citada as que importa para mostrar a ligação de Jesus como filho de Davi. Então, dizendo, mas parece que está faltando gente aqui. Não está faltando nada. É o próprio jeito de escrita hebraica, tá bom? Eu coloquei 5 perguntinhas para os irmãos responderem em casa aí, que estava lá no livro. Então, Gênesis tem que ser lido sobre essa perspectiva. Tá? O livro de Êxodo, nós vamos dar uma apressada para não ganhar um pouco de tempo, significa saída.
que também é um nome de versão grega, versão chamada Septuaginta. Septuaginta é a versão dos 70, uma versão grega do latim. É um título que narra o grande evento da história de Israel. Êxodo significa a saída do povo de Deus do Egito. O autor também é Moisés, confirmado pela conexão com os outros livros. Foi escrito em 1440 e durou mais ou menos 5 anos a escrita desse livro. O cenário geográfico: Egito, antiga terra dos faraós. Aqui já não estava mais lá no Iraque, Irã, Arábia, onde é a Arábia Saudita. Hoje é só o Vale do Nilo, uma extensão de mais ou menos 950 quilômetros em volta do rio Nilo, onde era o Império Egípcio. Havia um cenário religioso em Êxodo, diferente do primeiro, lá de Gênesis. Os egípcios adoravam infinitas divindades, infinitas. Deuses nacionais, deuses locais. E a religião era baseada na vida após a morte. Eles criam na vida após a morte. Por isso que faziam as pirâmides, enterravam pirâmide com cavalo, com comida, com ouro, com escravo, com escrava, com animais, porque achavam que tudo isso no futuro eles iam ressuscitar e iam precisar dessas coisas. Eles acreditavam na vida após a morte. Já os israelitas, em princípio, seguiam uma liderança espiritual, esperando um Messias, mas depois eles acabaram se contaminando também com a idolatria, boa parte. Então esse era o cenário religioso de Êxodo. E o tema de Êxodo é descrever como a família escolhida em Gênesis. Quando a Bíblia fala que Deus escolheu um povo, não existe povo, não existia. Ele escolheu Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar. Ele saiu, foi lá, começou a família de Abraão a crescer, foi formando um povo. Israel não era um povo que tinha, até vou pegar esse povo. Ele escolheu uma família, e de uma família, com o tempo, formou um povo. Porque muita gente acha que Israel, os israelitas, os judeus, eles são privilegiados. Por que será que Deus escolheu o judeu? Deus não escolheu os judeus, Deus escolheu Abraão, uma família. De Abraão veio Israel veio a ser um povo dos filhos de Abraão. Que Deus não tem preferência de povo, mas ele precisava escolher alguém para o plano dele. Ele escolheu uma família que se tornou um povo. Então o tema é descrever como uma família que foi escolhida lá em Gênesis veio a se tornar uma nação. E como o pacto da lei modelava o caráter deste povo. No livro de Levítico, os judeus se referiam a esse livro como a lei dos sacerdotes. A versão grega chamou o Levítico como a lei para um manual, como manual de leis para o exercício do sacerdócio. O manual de leis para o que o povo seguisse. A lei, Levítico, a lei dos sacerdotes. A autoria de Moisés também é confirmada no próprio livro, pelo fato de haver no livro 56 declarações do tipo: disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor a Moisés. Quem escreveu foi Moisés. E Jesus também afirma que foi Moisés, lá em Mateus capítulo 8. Também foi escrito em cerca de 1440. E esse livro foi escrito em cerca de 30 dias apenas. Êxodo foi quase 5 anos e aqui foi 30 dias, aproximadamente. O cenário religioso aqui havia sofrido uma pequena mutação. Se a gente entender isso, a gente vai entender um pouco melhor o Levítico. Os judeus estavam recém-saídos do Egito. Em um período de 1 ano no deserto, eles receberam uma dosagem maciça de ensinamentos de Deus, daquilo que Deus queria. E Deus queria que eles se afastassem da idolatria, para se purificarem, visto que muitos ainda estavam contaminados pelo Egito. Então eles receberam em 1 ano uma dose maciça. Esquece aquilo lá, agora é assim, 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 assim. E o tema geral do Levítico é a convocação do povo de Deus para uma santidade pessoal. O quarto livro, o livro de Números, os hebreus deram um nome, 2 nomes. Os hebreus conheciam esse livro com 2 nomes. Falou o Senhor.
porque disse o Senhor, falou o Senhor está falando. Eles também conheciam esse livro com o nome de No Deserto, porque eles estavam no deserto quando isso aconteceu. A versão grega deu o nome de Números devido ao censo, 2 censos que foram registrados nesse livro. A contagem do povo, Números. O livro atribui a Moisés a autoria, dada a frequência com que a frase "o Senhor falou a Moisés", porque Deus dizia a Moisés e Moisés escrevia. E Jesus e os apóstolos também relacionaram Moisés com os fatos narrados no livro. Jesus atestou que era Moisés. Ele foi escrito em cerca de 1405. O livro, Números, abrange um período de história de 1444 até 1405. Aproximadamente 40 anos de história tem aqui contidos. O cenário religioso aqui, os irmãos observam que o cenário religioso vai mudando. O livro mostra que 2 gerações transitaram nesse período. Uma primeira geração, que quando pecou lá no deserto, Deus falou que eles não iam entrar, e ninguém ia entrar por causa daquilo, eles iam morrer todo no deserto, e a segunda geração é que ia entrar em Canaã. Mas nesse período tinha uma parte da primeira e uma parte da segunda geração. Tinha 2 gerações que estavam misturadas aqui. Os originais que saíram do Egito e já os descendentes. Alguns que morreram pelo caminho, alguns que nasceram. Tinha 2 gerações aqui transitando. A primeira saiu do Egito. E a segunda já nasceu quando estava perto da entrada em Canaã. Então tinha pessoas com perspectivas diferentes caminhando junto ali. A primeira viu grandes milagres no deserto, mas foram destruídos por causa da desobediência. Quando Deus falou: bom, vocês escolheram andar atrás de outros deuses e me desobedecer, também não vai entrar ninguém aí. Eles viram grandes milagres, mas também foram repreendidos e castigados por isso. A segunda geração cresceu conhecendo a lei de Deus. E já estava mais familiarizada com os atos de Deus na história. Com a lei de Deus. Ou seja, uma parte ainda contaminada aqui do Egito e uma parte que cresceu nova, com conhecimento novo. Então havia um certo conflito entre gerações ali. E o tema de Números é o fracasso de Israel em cumprir os ideais de Deus. E o livro mostra a misericórdia de Deus para com o povo, que mesmo Deus sendo misericordioso, não impediu de castigar a infidelidade do povo. E o 5º livro, para fechar, o livro de Deuteronômio, os hebreus chamavam o livro de "São estas as palavras". E a versão grega chamou de Deuteronômio, que significa segunda lei, repetição da lei. Então, em Deuteronômio, nós vamos ver muito do que foi escrito em Números ser repetido. Vou escrever de novo a lei, vou repetir de novo. Outro povo, agora vou repetir. Há repetições, é um método e é necessário, porque o óbvio precisa ser dito sempre. Repetição da lei ou segunda lei. O autor é Moisés, é declarado no próprio livro. E Jesus também afirmou ser Moisés. Esse livro de Deuteronômio foi escrito em cerca de 1405. E o cenário geográfico mudou um pouquinho agora. Agora estava às margens do Rio Jordão. Não estava lá no Iraque, não estava lá onde é Irã, não estava na Arábia, não estava no Nilo, não estava lá no norte da África. Agora estava já nos territórios onde hoje se conhecemos como Israel. Estava à beira do Rio Jordão. Esta é a segunda geração, porque a primeira geração já tinha morrido todos, exceto os 2 que entraram na Terra Prometida. Todos os outros prováveis de 2 a 3 milhões que saíram do Egito morreram no deserto. Os primeiros morreram todos. Essa segunda geração não tinha conhecido a idolatria. E depois de 40 anos sob a liderança de Moisés, eles eram diferentes da primeira geração. Eram pessoas diferentes, pensavam diferente. Haviam conhecido o poder de Deus e a vitória nos campos de batalha, baseados na confiança no Senhor, não na força das armas da guerra. Entretanto, ainda havia alguma tendência a se inclinarem a alguma idolatria. Embora os primeiras gerações não estivessem mais lá,
As histórias da idolatria, aquelas coisas ainda estavam pairando como um cheiro no ar. Eles ainda namoravam vez ou outra aí com a idolatria, no livro de Deuteronômio. E o tema de Deuteronômio, irmãos, é preparar a nova geração para entrar e viver em Canaã. Eu peço perdão por isso que estendi o horário, mas achei muito importante dizer essas coisas para os irmãos. E no estudo do Pentateuco, é bom que a gente observe essas coisas. A criação de Deus e o plano de Deus. A queda do homem, o homem não entendendo, desobedecendo a Deus, e Deus, vou fazer a lei de novo e vou fazer vocês entrarem em Canaã. Porque ninguém frustra aquilo que Deus, o plano de Deus. Não há um povo, não há um tempo, não há nada. Se uma geração inteira, 40 anos, milhares de pessoas não quiseram, não vão frustrar os planos de Deus. O povo entrou em Canaã. Então, sobre essa ótica, sobre essa perspectiva, é que eu gostaria que os irmãos entendessem, e quando for ler, eu vou ler nesse sentido. Isso vai dar um sentido muito grande para os próximos livros, porque isso aqui, o Pentateuco é muito fundamental. É bom que seja um bom entendido para que haja um bom entendimento do restante. E uma coisa que o pastor Elias diz muitas vezes aqui: a revelação de Deus, irmãos, ela é progressiva. Há um autor que diz que ela é como um rio, que ele vai caminhando, vai jogando água, um pouco hoje, um pouco amanhã, e vai jogando água, e vai jogando água, e vai enchendo, e vai jogando. É aos poucos. Deus não poderia chegar a um povo que estava afastado de Deus, dele há muito tempo, e falar assim: agora eu quero que seja assim, e acabou. Ele ia explicando aos poucos, aos poucos. Tem muita coisa que os irmãos vão ler depois. Existe muito lá no livro dos reis. Quando entrar naquele lugar lá, mata homem, criança, boi, não deixa ninguém de pé. Mas que Deus é esse que manda matar tudo? Deus não mandou nada. Só estava seguindo aquilo que já era costume dos povos na história. Quando um invadia o outro, era daquele jeito. E aos poucos ele foi melhorando, ensinando mais, porque Deus é paciente. Então, nem tudo está revelado em Gênesis, nem tudo está revelado em Números, em Deuteronômio, em Levítico, em Êxodo. Os irmãos vão perceber que aos poucos Deus vai colocando uma coisa nova, um ensinamento novo. Até chegar em Jesus, onde está tudo consumado. Agora não tem mais revelação nova, agora está feito. Tudo que vocês precisavam saber agora acabou. Então, leiam, irmãos, esses textos sobre essa perspectiva. Eu escrevi para os irmãos não esquecerem, porque é muita coisa para lembrar mesmo. Quando for, dá uma relida, tá bom? Me perdoem por passar do tempo, tá bom? Eu agradeço a oportunidade, irmãos, em nome de Jesus, tá bem?